sistema agroalimentar responde por 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa. Em pleno século XXI, mais de 735 milhões de pessoas ainda dormem com fome. O dado é da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e revela o paradoxo de nosso tempo. Nunca produzimos tanto e nunca desperdiçamos tanto. O antropoceno nos obriga a encarar a verdade. A fome não é silêncio. Ela é um grito coletivo que atravessa o tempo e o espelho da injustiça planetária. Olá, eu sou o Leonardo Demarque. E eu sou Lúcia Novaes e vocês estão ouvindo Manifesto Antropoceno. A Organização das Nações Unidas nasceu em 1945 com a promessa de reconstruir o mundo. Mas foi apenas nos anos 1970, com o Congresso Mundial de Alimentos, que a fome ganhou o status de crise global. Desde então, a ONU tenta enfrentar o paradoxo do século. A Terra produz o bastante, mas nem todos têm acesso à mesa. Em 2015, surgem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a ODS 2 anuncia uma meta ousada: acabar com a fome até 2030. Mas entre as metas e o prato vazio, há um abismo. E o que chamamos de Agenda 2030 pode se tornar apenas mais um registro de intenções não cumpridas. Com o agravamento da crise climática, as conferências das partes, as COPs, tornaram-se o grande palco do debate global. Mas durante muito tempo, a alimentação ficou de fora dessas negociações. As atenções se voltaram para a energia, o transporte e a indústria, os setores mais visíveis das emissões. Enquanto isso, os relatórios crescem, as planilhas se atualizam e o pão continua faltando. O sistema agroalimentar, que vai do plantio ao consumo, também gera um volume imenso de gases de efeito estufa. Mas por décadas foi deixado à margem das discussões. Até o fim da primeira década do século XXI, apenas parte dos países incluíra metas específicas para a agricultura e a pecuária em seus compromissos climáticos. Foi um silêncio caro, em carbono, em biodiversidade e em vidas humanas. Em 2023, na COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a conferência dedicou um dia inteiro aos sistemas alimentares e à agricultura. Reuniu centenas de países na Declaração dos Emirados Árabes Unidos sobre a Agricultura Sustentável, Sistemas Alimentares Resilientes e Ação Climática. Um gesto diplomático, mas também simbólico. A COP28 fez do prato uma pauta e da fome um indicador de futuro. Vocês estão ouvindo Manifesto Antropoceno, um projeto em colaboração com os alunos do curso e Laboratório de Comunicação e Antropoceno e a Central de Produção Multimídia da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agricultura sustentável. O termo parece consenso, mas o que significa de fato sustentar a vida na Terra? Sustentar é cuidar do solo como de um corpo, conservar a água, respeitar o tempo da semente e não tratar a terra como se fosse uma fábrica. Os pilares são conhecidos:
o ambiental, o social, o econômico. Mas esquecemos que eles desabam quando o lucro se torna mais importante que a chuva. Nos anos 1930, a grande ventania, nevoeiro preto, Dust Bowl, varreu os Estados Unidos. A terra secou, as colheitas morreram e o vento carregou a esperança. Entre 1959 e 61, a grande fome da China matou milhões, quando o progresso industrial atropelou o ciclo natural da vida. O antropoceno é também a era das grandes fomes. A fome de poder, a fome de petróleo, a fome de lucro. Como alerta Johan Hagström, o sistema agroalimentar global já ultrapassou os limites planetários, as fronteiras que mantêm a Terra em equilíbrio. Hoje, o custo ambiental e humano de produzir comida é maior do que o valor de tudo o que o próprio sistema gera. No Brasil, essa exaustão tem número e cor. Quase 74% das emissões de gases de efeito estufa vêm do sistema agroalimentar, do gado, do desmatamento, da monocultura que avança sobre o Cerrado e a Amazônia. Vocês estão ouvindo Manifesto Antropoceno. Ana Primavera dizia que o solo é um ser vivo. Cuidar dele é garantir a sobrevivência de todas as espécies. Ela nos ensinou que a agricultura deve imitar a natureza, não tentar dominá-la. Alisson Paulinelli acreditava na força criativa do Cerrado. Transformou a savana em território produtivo. Mas, como ele próprio admitia, a revolução agrícola que libertou o país da fome também nos prendeu à lógica do mercado. Chico Graziano lembrava que o campo é feito de contrastes e contradições. A ciência e trabalho, mas também desmatamento e concentração. E talvez o maior mito de todos seja o de acreditar que a Terra é infinita. Somos da terra, dizia Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, filho do Piauí, pensador quilombola, tradutor de mundos. Ele nos ensina que a terra não é mercadoria, é parente. Na sabedoria quilombola, plantar é dialogar com o cosmos. O solo responde, o vento responde, porque a terra dá e a terra quer. Bispo criticava o saber sintético, o saber que extrai e destrói em nome do progresso, e propunha o saber orgânico, voltado para o ser, a vida e o equilíbrio das existências. Bispo chamava isso de contracolonialismo, não atacar, mas resistir. Defender-se da colonização que transforma comida em mercadoria e o alimento em ausência. Para Nego Bispo, a monocultura é o espelho da cosmofobia, o medo da diversidade, o medo da terra viva. Contra o deserto do agronegócio, Nego Bispo planta o manifesto da confluência. Tudo o que vive se comunica, e tudo o que cala morre. Vocês estão ouvindo Manifesto Antropoceno. Nesse bloco, vamos ouvir os manifestos. Fique por aí, a verdadeira revolução começa com a escuta. Meu nome é Gustavo Monlevade, eu sou doutorando de comunicação social na PUC-Rio. Quando a gente reduz o mundo à mercadoria, ou torna a mercadoria
é o ponto central da nossa sociabilidade, isso diz muito sobre as causas e consequências dos problemas que a gente se colocou, né? A separação do homem dos meios de trabalho, da própria terra. A gente não tem mais a capacidade, enquanto ser social, de ter a mediação plena, né? E a gente se aparta dela, a gente se aliena da terra. Acho que esse é um processo que a gente urgentemente precisa reverter. Então é um chamado para organização coletiva. Tudo o que vive se comunica. E tudo o que cala, morre. Vocês acabaram de ouvir Manifesto Antropoceno. Um programa contemplado pelo edital da UFRJ em parceria com o Laboratório de Comunicação e Antropoceno da UFRJ.